Oi, família, graça e paz. Uma coisa muito importante é o conforto, o confortar, o consolar os irmãos. É praticamente no que a gente vai estar falando hoje. E não só isso, né? Nós cantamos hoje sobre fé, vai se falar um pouco sobre fé aqui nesse capítulo. Esse capítulo é um capítulo importante, a gente precisa estar atento, porque a nossa fé não está baseada só no entendimento, creio em Jesus e o resto que se exploda. Não, creio em Jesus e essa fé ela é manifesta. E nós vemos isso na vida de Paulo, isso é muito legal. Paulo foi para Macedônia e ali em Tessalônica, ali nos Tessalonicenses, ele pregou o evangelho praticamente durante um mês. E ele teve que fugir daquele lugar, porque foi perseguido, né? Inventaram uma história sobre ele, como sempre, né? Gostam de criar fake news para os cristãos. Naquela época não era fake news, mas fez um alvoroço muito grande, porque Paulo ficou com a fama muito ruim. Já desde de Filipos, né, quando ele estava lá, já veio se trazendo uma notícia ruim de Paulo, como se ele fosse alguém que alvoroçasse o povo, alguém que trouxesse uma doutrina estranha. E quando ele chegou lá em Tessalônica, o pessoal já estava falando, esse aí é aquele pessoal lá que fica alvoroçando aí, criando doutrinas novas. Então, praticamente, Paulo ficou um mês naquele lugar e teve que fugir, sair correndo de lá. E no finalzinho do capítulo 2, nós estudamos que Paulo disse, né, falando assim, que queria muito ver os tessalônicos, mas não podia porque Satanás o impedia, né? Ele estava sendo impedido de voltar àquele lugar. Mas Paulo se alegra por ouvir a notícia, por saber, né, que os irmãos estavam bem, estavam todos na fé, entendendo o chamado, estavam sofrendo com paciência. Então, essa era a oração de Paulo, a gratidão de Paulo pelos tessalônicos, né, porque encontrou eles com fé. E aí, nesse capítulo, não é muito diferente, mas ele acrescenta algumas coisas muito importantes. Ele conforta os corações dos irmãos. E o confortar não é igual a gente conforta os corações dos nossos irmãos, né? É um confortar diferente, né? É uma maneira diferente, né, dos apóstolos de confortar os irmãos. E é sobre isso que nós vamos estar falando. A princípio, nós vamos ler do versículo 1 ao 5. Diz assim, 1 Tessalonicenses, capítulo 3, do 1 ao 5, diz assim: Por isso, não podendo esperar mais, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas. Ele estava sendo perseguido, né? E ele não podia voltar para lá, então ele achou melhor ele ficar lá sozinho em Atenas. E enviamos Timóteo, nosso irmão, ministro de Deus, servo do Senhor, né? O nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé. Legal, né? Para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé, para que ninguém se comova por estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isto fomos ordenados, pois estando ainda convosco, vos predizemos que havíamos de ser afligidos, como sucedeu e vós bem sabeis. Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-o saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Olha a preocupação de Paulo, né? Eu acho isso legal e a gente precisa ter esta preocupação. Às vezes a nossa preocupação, e algo que a gente aprendeu dos nossos pais, e há pouco tempo eu ouvi do meu pai, e eu precisei entender isso, de falar, é um erro criar os filhos para o mundo. Não é assim que a gente fala, vou criar meus filhos para o mundo, vou criar meus filhos para poder enfrentar o mundo. Não, nós devemos criar nossos filhos para o reino de Deus,
Porque aquele filho que é criado, entendendo o reino de Deus, ele enfrenta o mundo, ele confronta o mundo. Ele sabe passar pelas tribulações. E é isso que Paulo está dizendo para os tessalônicos. Ele está dizendo, olha, eu queria muito estar com vocês, olha como eu queria estar com vocês, eu amo vocês, mas eu achei melhor ficar lá em Atenas. O tumulto aí, a confusão está demais. Se eu chegar aí, vai alvoroçar a cidade, vai ficar estranho o negócio, mas eu estou mandando o meu filho, meu servo, o servo do Senhor, Timóteo, cooperador no Evangelho, para estar aí com vocês, para não só ver vocês, mas para exortar vocês acerca de uma coisa muito importante. Olha o que ele diz aqui no versículo 3, para que ninguém se comova. Olha a situação. Paulo está passando por muitas lutas, muitas tribulações, muitas dificuldades. Ele está falando para aquele povo, não se comovam, não fiquem perturbados, não fiquem tristes com o que está acontecendo, porque ele diz nesse capítulo, né? Eu já falei para vocês que essas coisas aconteceriam. Não é o que a gente geralmente prega aqui na casa. É triste, às vezes, e difícil, eu sei, até das pessoas receberem esse tipo de palavra. Não é uma palavra que anima, porque a palavra que anima hoje é aquela palavra que a pessoa diz, vai dar tudo certo, se você desejar, se você querer, se você correr atrás. Não tá, a gente não fala aqui que a pessoa não deve correr atrás. Se Deus colocou um propósito no teu coração, vai em frente, segue a luta. Se você quer estudar, segue a luta. Se você quer arrumar um negócio, vender, vai à luta. Mas não diga que foi você que alcançou. Deus deu o entendimento e você foi, correu atrás. Até porque essas coisas podem dar certo como podem não dar. Mas ninguém fala isso. As pessoas falam, segue o teu sonho, vai em frente. Mas ninguém diz para você, você é um servo de Deus. E aonde você estiver, dando certo ou não, o principal propósito de Deus na tua vida é que você seja um cristão verdadeiro. Ninguém diz isso. Eu não ouço ninguém falar isso. É interessante como as pessoas querem empolgar as pessoas com seus sonhos. E a igreja não é um lugar para empolgar as pessoas, é um lugar para exortar as pessoas nos princípios bíblicos. Não quer dizer que a gente não diga, corra atrás daquilo que Deus deu a vocês nos seus corações. Mas a pergunta, a resposta é a mesma. Como está a fé de vocês? É o que Paulo mandou Timóteo ir fazer. Vai lá ver como está a fé deles. Eu já sei que eles estão firmados, mas eu quero agora que vocês o console, dizendo a eles que eu passo por tribulações, que eu passo por dificuldades, que eu passo por tribulações, mas que isso tudo eu já disse que eu passaria. Então, não desanimem, continuem, que a fé de vocês seja fortalecida nisso, no entendimento do reino de Deus, e não no entendimento humano. Se Deus nos der paz, agora, depois da eleição, né, se Deus quiser, e permitir essa nação receber um presidente que ainda honre os princípios de Deus, que se preocupe com a família, né, que busque, de uma maneira ou outra, o temor a Deus, a gente ainda vai andar por um período ainda de lutas, mas com paz. Ainda temos a oportunidade ainda e a liberdade de pregar o Evangelho. Mas sabe-se lá como vai ser essas coisas na eleição. Aqui como foi cantado, né, ou falado, né, os da direita, não estou falando de política não, mas os da direita vão para o céu, entendeu? Porque honraram a Deus, que amaram a Deus. Os da esquerda, né, não quiseram Deus. Então a gente tem que pensar no amanhã, não no que nós vamos fazer, mas se estamos firmados para poder enfrentar com Deus o dia de amanhã. A preocupação de Paulo não era se eles tinham um carro novo, não era se eles tinham uma casa nova, não era se eles fizeram uma faculdade, não era. É claro que no papo
geral, né, quando a gente está junto, e aí, conseguiu terminar o estudo? Como é que foi a faculdade? E aí, conseguiu fazer o transporte, Henrique? Foi tudo bem? Não, furou um pneu, coisa. Não, mas resolveu? Glória a Deus! Mas como está a tua fé? Como está o teu entendimento com o Senhor? Como está a tua vida com o Senhor? Como está a vida de vocês para entender que amanhã tudo pode dar errado? Vocês estão firmados em Deus para poder enfrentar, porque o que está acontecendo comigo, eu já falei para vocês, isso aconteceria, o Espírito já me avisou, o ensinamento de Cristo é esse, é isso que Paulo está dizendo. Abre comigo, por favor, Ana Beatriz, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. E depois 2 Samuel 22, 22. Diz assim, olha aí. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Esse é o ensinamento que Paulo e os apóstolos têm ensinado para os seus discípulos, ou melhor, para os discípulos de Jesus. Esse é o ensinamento. Quer seguir piamente? Você vai padecer tribulações, você vai passar por dificuldades. A dificuldade, eu quero trazer para os irmãos, não é simplesmente a dificuldade cotidiana que todo mundo tem, falta de dinheiro, doença, todo mundo tem, mas as nossas tribulações, ela é muito atrelada à perseguição, porque rico ou pobre, sendo cristão, passa por provocações. E o versículo diz, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus. O que é piamente? É ser piedoso, é ser justo numa nação corrupta, diante de pessoas corruptas. 2 Samuel, capítulo 22, versículo 22. Então, quando a gente quer viver de uma maneira justa, mostrando a nossa fé, para que as pessoas vejam quem somos, veja o Senhor Jesus em nós, então nós padeceremos perseguições, aflições, por causa da nossa fé. 22, 22. Diz assim, porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. É a mesma coisa. Quando a gente entra por esse caminho é Jesus, quando a gente está no caminho do Senhor, é necessário viver piamente, demonstrando, falando do amor de Deus, para que a gente não se aparte do Senhor, porque o se apartar de Deus é agir impiamente, é agir fora de Deus, é agir fora do caminho de Deus, é estar transgredindo o caminho do Senhor, é não temer a Deus. Então Deus está nos chamando, está nos convidando a exercer este caminho de uma forma piedosa, de uma forma justa, de uma forma honesta, de uma forma que as pessoas vejam em nós a fé que foi depositada em nossos corações, entendendo o dia de amanhã, que pode as coisas dar certo ou não. É claro, volto a dizer, eu não estou dizendo aqui para ninguém ficar desejando, vamos ver o dia de amanhã, tomara que dê tudo errado para eu mostrar a minha fé, coisa ridícula, né? A gente ora e a Bíblia diz, ore para que tenha paz, ore pelos governantes, ore pelos ministros, ore pelos pastores, orem para que tenha paz, para que a gente tenha paz nessa cidade. A gente deve orar por este local, a gente deve orar pelo Brasil, orar pelo Rio de Janeiro. A gente não deve cessar de orar, e não só pelo governo, pelo país, pelo estado, pelo bairro, mas também, principalmente, pelos nossos irmãos, para que não fraquejem. E a gente deseje, como Paulo, ver o rosto dos nossos irmãos, não só olhar para frente, nossa, está mais bonito, ou está mais velho, ou está mais gordo, ou está mais magro. Não, ver que a fé está estabelecida e confortar mais ainda, mostrando mais do Senhor para eles, para que eles possam estar fortalecidos no Senhor e tendo base para enfrentar o inimigo, que é o versículo 5, lá no finalzinho. Olha o que diz Paulo, ele diz assim,
Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-os saber da vossa fé. Olha o temor de Paulo, temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Essa deve ser a nossa preocupação. Como está o nosso irmão? Será que Satanás foi lá e buzinou alguma coisa no ouvido dele? Tanto tempo que eu não vejo meu irmão. Será que ele está se afastando do Senhor? Será que ele está dando ouvido a outras vozes? Que o tentador pode estar modificando a cabeça deles. Pode estar ali colocando coisas no coração que eles venham negar a fé. Ou então ter uma fé deturpada, igual a gente vê hoje, né? Parece que tem fé, você olha, parece que a pessoa tem fé. Aí você vai ver, a fé são em coisas. A fé é em objetos. A fé é no que pode conquistar. A fé é no desejo da cura. A fé é no desejo da vitória. A fé não é entendi a vitória e agora estou mais estabelecido no Senhor e vou viver o Senhor, custe o que custar, tendo ou não tendo, porque essa é a mensagem dos apóstolos em todos os livros. Paulo chega a falar que teve muita abundância de coisas, como passou fome e necessidade. Mas o que ele diz? De nada disso me importa que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Isso é estar firmado na fé. E é assim que a gente deve ver os nossos irmãos. E se a gente não ver os nossos irmãos com essa fé, da gente orar, clamar, exortar, ir a fundo, buscar que os nossos irmãos estejam estabelecidos nessa fé que o Senhor deu a nós. A fé que consola, é a fé que abaliza o cristão. Olha o que diz do versículo 6 ao 8. Vindo, porém, agora, Timóteo, de vós, é legal a leitura, né? De vós para nós, e trazendo-nos boas novas da vossa fé e amor, e de como sempre tendes boas lembranças de nós, desejando muito ver-nos, como nós também a vós. Esse versículo é legal, né? Ele foi lá e viu que eles estavam querendo ver Paulo, da mesma forma como Paulo queria ver eles. Olha o amor, né? E ele não fala só do amor, ele fala da fé. É sempre o ponto tocado por Paulo, porque a gente às vezes confunde amor com fé, porque tem que ter fé, mas tem que ter amor. O amor, às vezes, é confundido com aquele sentimento carnal. Não, esse amor que Paulo está dizendo é algo que foi estabelecido por Deus no coração deles, de ver o irmão bem, de ver o irmão firmado na fé. É esse amor que tem que estar no nosso coração. É esse amor de querer ver os nossos filhos no caminho do Senhor, né? A gente sempre ora aqui pelos filhos de todos. E o desejo do nosso coração é que todos os filhos estejam abalizados, firmados na fé, né? A gente, Marlete, a gente olha assim, parece que não tem jeito. Não tem jeito para nós, para a gente nunca tem jeito para nada. A gente olha assim, isso aí não vai dar nada, não presta, não tem jeito. Não, mas isso não é problema nosso. O nosso problema é continuar orando, pedindo a Deus pelos nossos. Não interessa o tempo que levar, não interessa. Até a nossa morte, lá no dia que a gente estiver dando o último suspiro, continue intercedendo. Porque eu conheço pessoas, né, que não viram a conversão dos seus filhos, não viram, né? E muitos filhos vieram a estar firmados depois. Muitos dos nossos irmãos na fé morreram sem ver a promessa, né, que nós hoje desfrutamos de Jesus Cristo. Então, mas o nosso dever é ter este amor, de uns para com os outros, de interceder pelo nosso irmão, ver se eles têm o amor de Deus, ver se a fé foi estabelecida nos corações, ver se eles estão firmados no Senhor, querendo abundar no Senhor, tendo esta maneira de viver, né, piamente diante do Senhor, vivendo piamente Cristo. Versículo 7 diz, por esta razão, irmãos, ficamos consolados acerca de vós em toda a nossa aflição e necessidade
pela vossa fé. Olha o consolo que Paulo teve. Paulo não teve o consolo porque soube que estava tudo bem lá. Paulo soube que a fé deles era uma fé robusta, e por isso ele ficou consolado. É isso que a gente deve desejar de ver nos nossos irmãos, e quando ouvir a notícia, falar, nossa, glória a Deus, continuam firmes e firmados. Eu trabalhei um bom tempo na NET Rio, né, fazendo instalação de TV a cabo, e andei com uma galera da pesada, uma galera ruim demais, né? Tudo era pornografia, tudo era besteira, tudo. Não é, viu, né? Quando trabalha um monte de homem junto, né? Não sai uma coisa que presta, é só besteira. E há um tempo encontrei um rapaz, a gente chamava até ele de vovó Zilda, né? E ele falando comigo, né? Ele olhou para mim, pô, fala aí, acho que eles me chamavam antes de Quaresma, sei lá, ou de Conde, porque eu usava aquele cavanhaque, um negócio assim, mas ele veio falar comigo, cara, você não sabe o que aconteceu comigo, agora eu sou teu irmão. Cara, que alegria, que felicidade de saber que aquele depravado hoje vivia piamente o Evangelho, amava Jesus, a transformação, essa deve ser a nossa alegria. Não é porque ele estava com um emprego legal, não, é porque ele vai para o céu, não vai para o inferno. A gente pode entender isso, é isso que a gente deve trazer e pregar para os nossos irmãos, porque muita gente está vindo para a igreja, está sendo firmado na igreja, mas para cargos, para ideias, ideologias e um monte de outras coisas, e a fé não está sendo estabelecida, e a pessoa acha que simplesmente por estar sentado no banco e fazendo coisas na igreja, está salva. E às vezes não está, porque o coração está longe de Deus, está firmado no mundo, está com raiz no mundo. Né? Esses dias eu mandei para vocês o vídeo, né, que mandaram para mim sobre o joio e o trigo. A minha irmã estava falando um negócio muito legal, né? Ela estava estudando mais sobre o joio. O joio tem a raiz profunda, né? O joio tem a raiz firmada realmente na terra, até para tirar ele é mais difícil. O trigo não, ele não está firmado com raiz profunda na terra, mas é ele que dá a semente, é ele que dá o fruto, é ele que alimenta. Por quê? Porque ele não está, a simbologia, né? Ele não está para o mundo, ele está para Deus. Né? No dia da colheita, o joio está lá em pezinho, né? Firmado no mundo e tipo com orgulho. Né? O trigo não, ele se encurva. E aí você sabe quem é o joio e quem é o trigo. Né? E quando você malha ele, você vê que um não tem nada e o outro tem. E diz a palavra de Deus que o Senhor vai nos peneirar como trigo, né? No dia da colheita. Então, que a gente tenha esse entendimento e que pregue para os nossos irmãos esse entendimento. No versículo 8 diz, porque agora, é interessante esse versículo, diz assim, porque agora vivemos, se estáis firmes no Senhor. Ele quer dizer que eles estão alegres, felizes, estão satisfeitos, né? É como se desse um chá de ânimo, né? Uma injeção de ânimo para eles agora, depois que ele viu e entendeu que eles estão firmados na fé. E isso é o que a gente precisa entender, e é isso que nós precisamos buscar e ver nos nossos irmãos. E orações e ações de graça, né? De ver a fé, ver os rostos dos irmãos. No versículo 9 ao 13, nós vamos ler e nós vamos ver qual é a oração de Paulo, qual é as ações de graças que Paulo dava. Né? Diz assim, porque que ação de graças poderemos dar a Deus por vós? Por todo o gozo com que nos regozijamos por vossa causa diante de nosso Deus. Né? Ele ficava assim, até sem palavras. O que nós vamos falar, né? Se estamos vendo o amor de vocês, a fé de vocês, como que a gente pode proceder na nossa oração? Orando abundantemente dia e noite, para que possamos ver o vosso rosto e supramos o que falta à vossa fé. Né? O que nós podemos dar? E ele vai completando, né? E já respondendo, né? Orando abundantemente, de dia e de noite. De dia e de noite, para quê? Para que a gente possa ver um dia, né? Que a gente possa ser concedido pelo Senhor, ver vocês.
Isso é bom demais. E diz mais, versículo 11: ora, o mesmo nosso Deus e Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, encaminhe a nossa vida, a nossa viagem para vós, e o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos, como também o fazemos para convosco. Essa é a oração de Paulo, que aumente mais, que produzam mais, que estejam mais, que o amor seja mais fortalecido entre eles, para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Olha o que Paulo está dizendo, para confirmar os vossos corações. A oração que Paulo faz, as ações de graça, orando de dia e de noite, é para que o amor aumente, para que eles intercedam um pelos outros, para que a mesma preocupação que Paulo tem com eles, eles também tenham com os irmãos. E essa responsabilidade eu passo para a gente. A mesma responsabilidade que Paulo passou para os tessalônicos, nós devemos ter de ver os nossos irmãos com fé abundante, com amor constante, e de levar esse amor ao ponto deles entenderem que nós dependemos uns dos outros, de desejar ver o rosto. Tem gente que às vezes a gente fica até feliz quando não vem, A gente vai para certos lugares e fala assim, meu Deus, ainda bem que fulano não veio. Mas o cara é irmão da gente, A pessoa é nosso irmão. Como é que eu vou ficar sem vontade de ver ele? Mas é verdade, o nosso coração faz isso. Mas Paulo está dizendo aqui que isso é como se ele estivesse falando, isso deve acabar. Vocês devem ter um amor único, algo que não deve ser partidário, não deve ser dividido, um grupinho para cá e outro para lá. O que para a gente isso é difícil. A vontade, às vezes, é fazer esses grupos. Mas, enquanto somos pequenos, somos grandes, mas somos pequenos, nós devemos fortalecer aqueles que chegam, para que eles tenham o mesmo entendimento, para que tudo a gente divida, igual a gente faz aqui. Vai fazer o quê? Divide. Quem dá o preço? Todos. O que vai fazer? Todos decidem. Aqui tem que ser assim, aqui é assim. E que quem chegar seja assim, nem que seja um tumulto grandão, mas não interessa. O importante é que todos participem, que todos tenham o mesmo entendimento e que todos se respeitem. É essa a oração de Paulo. E o mais importante, que é o que a gente esquece de orar e ver aonde está o coração do irmão, para confirmar os corações, lá no finalzinho, mas no que de verdade? Na vinda, para que eles sejam irrepreensíveis em santidade. Irrepreensíveis em santidade. Esse foi o versículo que nós lemos de Timóteo. Aqueles que querem viver piamente, viver em Cristo Jesus piamente, querem ser justos, querem mostrar a fé, padecerão perseguições. Por quê? Porque eles vivem irrepreensíveis, eles são santos diante de Deus. Por que eles são irrepreensíveis e são santos diante de Deus? Porque eles esperam, aguardam o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando a pessoa tem esse desejo, ele está dizendo, mundo, não, Cristo, sim. O coração dele não está arraigado no mundo, está arraigado em Deus, está firmado em Deus, está esperançoso pela renovação, pela restauração, pela transformação, pelo dia em que o Senhor vai restaurar todas as coisas, e aí não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais intrigas, picuinhas, fofocas, nada disso, porque esperamos pelo Senhor. Então, Paulo quer confirmar o coração dos irmãos nisso, nessa fé, nesse entendimento. E é assim que a gente deve estar. E é assim que a gente deve ver os nossos irmãos e ver se eles estão também esperando, aguardando a vinda do Senhor. Olha o que diz aí, Tito 2, versículo 13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo. Aí Paulo diz para ele exatamente isso.
O que nós aguardamos? A bem-aventurada, né? A esperança, a maravilhosa esperança, a maior alegria, o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Tiago 5:7 diz lá, se, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor, foi o que Paulo escreveu, né? A fé de vocês está firmada, está estabelecida, e vocês precisam aguardar o Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e a seródia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Então é isso, nós devemos estar firmados desta forma, passando com paciência, mas esperando, aguardando, tendo a esperança. O último, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 12. Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Lindo. Isso aí quer dizer que o dia que o Senhor vai restaurar, vai queimar o mal, vai tirar aquilo que não presta, vai acabar com toda a maldição, vai acabar com essa terra que foi amaldiçoada por causa do homem, para trazer um novo céu, nova terra, vai ser o dia da redenção, e ele está dizendo, aguardando e apressando-vos. O que quer dizer apressando-vos? É saindo do mal, é saindo do mundo, é cada vez mais estar mais próximo do Senhor e longe do mundo, não é apressando para trazê-lo, é apressando a sua vida, a minha vida, para estar mais próximo dele, mais perto dele, para que quando ele vier, nós sejamos achados aprovados. Não que a gente não tenha sido aprovado, mas a confirmação da aprovação é a perseverança, é a insistência, é a fidelidade, é estar com ele todo o tempo. Amém? Então, que a gente possa viver esse Evangelho de Cristo, que a gente possa viver esse entendimento, que a gente possa olhar e ver os nossos irmãos, até os que estão aqui e aqueles que saíram, e ver como que eles estão, como é que está o coração deles, se eles realmente estão amando o Senhor, e se não estiverem amando o Senhor, que a gente esteja orando por eles e exortando eles a estarem firmados no Senhor, porque um dia o Senhor virá. E quando ele vier, se não achar o nosso coração firmado nele, não tem salvação. O que nos resta é a ira de Deus. Mas nós não estamos debaixo da ira. E sendo a gente salvos do Senhor, não estando debaixo da ira, o que a gente quer? Clamar pelos nossos irmãos, ver o rosto dos nossos irmãos brilhando como a luz da aurora. Então, que a gente esteja firmado nessa palavra, em nome de Jesus. Vamos orar pelos nossos irmãos, vamos orar pelas nossas vidas, vamos ver onde está o nosso coração, vamos ter coragem, não vamos ser orgulhosos, não. Se derrame na presença de Deus, se derramem, não estou falando na hora da adoração só, ou em alguns momentos do culto, estou falando todo dia. Esteja diante do Senhor com o coração aberto, completamente aberto. Não tem homem forte, não tem mulher orgulhosa, não tem rico, não tem pobre diante de Deus. Tem homens e mulheres tementes, que temem, que se sujeitam a Ele, que se curvam, que o adoram, em nome de Jesus. Vamos orar.